nas costas, mas já estão mortos, já são mornos, não dão glória a Deus mais, não conseguem se alegrar mais, não conseguem sentar à mesa, comer do pão com alegria, sem ansiedade, já tomam uma ceia, olhando para o relógio para poder voltar para casa, para pecar mais um pouquinho. Ansiosos, não é para fazer a obra do Senhor, não, é para poder dar lugar a você sabe quem. Mas aqui não é uma igreja virtuosa. De verdade, eu sento aqui, louvado seja Deus, eu olho para as coisas, o capricho, e não é só de aparência, isso é amor que está dentro. E eu louvo a Deus por existir homens e mulheres de Deus de verdade, num tempo onde o povo tem apostatado da fé, tem feito a obra de qualquer maneira, tem andado de aparência, coloca um terno, coloca um saião e vamos embora para a casa de Deus, e Deus não fala, mas Deus, Ele fala a hora que Ele quer. Glória! E eu creio que não será diferente neste dia. Hoje o Senhor traz salvação para mim e para a tua vida. O varão trouxe a oportunidade falando, né, de como o Senhor tratara da vida dele, os Jonas, né? E ali a gente já vai recebendo. Eu sou de um tempo que onde o profeta entregava para um, o outro já estava chorando, já estava olhando para os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, porque ele dizia: o próximo sou eu. Senhor, me salva, me perdoa. E que Ele habite esse sentimento na minha e na tua vida. Amém, igreja? Oh, glória. Vamos lá para o livro de 1 Reis. Primeiro livro dos Reis. Seu capítulo 19. Glória a Deus. Glória. Capítulo 19. Glória. Glória a Deus. Diz assim: todos acharam? Glória. Acabe fez Jezabel saber de tudo o que Elias havia feito, e como tinha matado a espada todos os profetas de Baal. Então enviou Jezabel a Elias um mensageiro, dizendo: assim me faça os deuses, e assim me acrescente, se amanhã a estas horas eu não tiver posto a sua vida como a vida de um deles. E percebendo ele, pois, o perigo, levantou-se e se foi para salvar a sua vida, e veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado. E ele se foi pelo deserto um dia de caminho, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e desejando morrer, disse: já basta, ó Senhor, tira a minha vida, porque agora, porque não sou eu melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, ficou dormindo. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Então ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pãozinho sobre as brasas e um copo de água. E comeu e bebeu e voltou a dormir. Voltando o anjo do Senhor pela segunda vez, tocou-lhe dizendo: levanta e come, porque muito é comprido será o seu caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e caminhou com a força daquela comida, 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus, o monte Horebe. E ali se meteu em uma caverna, onde passou a noite. E foi ele, a palavra do Senhor lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Então ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram a espada os teus profetas. E eu sozinho fiquei e me buscam para tirar a vida. E lhe disse Deus: sai para fora e te ponha neste monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passava em um vento grande e imponente, que rompia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor,
mas o Senhor não estava no vento. E depois veio um vento de um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois veio o vento, veio o fogo, depois do terremoto, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave murmúrio. E quando Elias ouviu, cobriu o seu rosto com a sua capa e saindo ficou à entrada da caverna. Então ouviu uma voz que lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada os teus profetas, e eu sozinho fiquei, e me buscam tirar a vida. E lhe disse o Senhor: vai e volta pelo caminho, pelo deserto, e lá chegando ungirás a Azael por rei sobre Síria, e Jeú, filho de Nício, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu também, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás para que seja profeta em teu lugar. E será que o que escapar a espada a Azael, Jeú matará, e o que escapar a espada a Jeú, Eliseu matará. Mas eu também reservei em Israel 7.000, o total de joelhos que não se dobraram ante a Baal, e todas as bocas que não o beijaram. Aleluia. Tem livramento para mim, para a tua vida hoje. Glória, glória a Deus. Tem livramento para minha vida e para a tua vida hoje. Você está pensando que está tudo acabado, que acabou o teu ministério. O Senhor está dizendo: você não sabe de nada. Deus vai trazer estabilidade para a tua vida. Ele vai trazer equilíbrio para as tuas emoções e para os teus pensamentos. Oh, aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, toma, Senhor, da glória este lugar, Senhor. Oh, meu Deus amado, toma, Senhor, da glória os corações, ó Espírito Santo, meu Senhor da glória. Vem, Senhor da glória, como uma flecha que acerta o alvo. Oh, meu Deus amado, leva cativo todo pensamento a Cristo. Meu Deus, ressuscita sonhos, ressuscita projetos, aviva a tua obra neste lugar, para a honra, glória, louvor e exaltação do teu santo nome, Jesus. E a igreja diz amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Tem gente que já está aplaudindo por antecipação. Tem gente que já está glorificando, já está exaltando aquele que vive e reina. Oh, glória! Eu estava ouvindo testemunho e já tinha gente glorificando, eu também. Sabe por quê? Porque a gente sabe que a nossa vida que é pautada por Deus, aleluia, vai ter um bom resultado no final. No final, Deus vai completar a obra. Glória a Deus. A gente leu a vida, né? Um dos embates, um momento de frustração na vida do profeta Elias. A Bíblia vai dizer que ele era um homem, né? Que também sofria dos mesmos problemas que cada um homem comum também enfrentava. Ele era sujeito às mesmas paixões, né? As mesmas coisas, só que o que tem de diferente dele? O que fazia dele aquele verdadeiro profeta, um profeta que não se contaminava, que andava segundo a palavra do Senhor? É porque ele aprendeu a se separar. Ele aprendeu a se separar. Ele não andava conforme todo mundo, ele andava conforme a palavra de Deus. E quem anda conforme a palavra de Deus, ele leva uma vida diferente. Ele tem, aleluia, aos olhos dos homens uma vida diferente. Tem gente que olha, aleluia, para um homem, uma mulher de Deus e fica se interrogando de onde vem essa força, como ela consegue, como ela atravessa, como ela rompe.
pelo lugar. E hoje as coisas estão tão aceleradas que quer tirar o lugar do nosso Deus da nossa vida e colocar outras coisas, urgências, emergências, no lugar que onde só deve ser colocado o Senhor. E aqui não é diferente. A gente vai ver que o profeta ele vai ser inserido num tempo aonde a apostasia, aonde a idolatria, pairava sobre aquele lugar. Não tinha muitas referências, e quando eu digo quase não tinha nada, tinha, mas o que tinha estava escondido, o que tinha estava guardando a sua vida. Por quê? Porque o mal havia tomado todas as esferas daquela sociedade, começando do rei e terminando pelo povo. O povo estava em declínio espiritual, aonde muitos profetas haviam morrido por dizer a verdade. Muitos profetas haviam se silenciado por dizer a verdade. E os que estavam de pé, aleluia, na presença do rei, eram aqueles que profetizavam por conveniência. Aqueles, aleluia, que não profetizavam a verdade, mas aquilo que o rei queria ouvir. Oh, aleluia, mas muitos que serviam a Deus estavam sendo guardados, aleluia, guardados por instrumentos divinos, aleluia, pão e água. Mas melhor comer um pão, aleluia, e beber água, do que entregar a nossa vida para a morte. Porque quando eu faço aliança com as trevas, eu já me torno refém dela. E muitos olham, não é só uma coisinha aqui, não tem problema. O Senhor me trouxe aqui para dizer, tem problema sim. Não é porque as autoridades exercem aquele poder do mal e tem na sua mão a caneta de autoridade que está passando batido no céu. Não está passando batido no céu, não. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus, o irmão falou, vai ter restituição sim. Hoje tu está calado, mas haverá um dia que tu vai dar o grito da liberdade. Oh, aleluia! Vai ter um dia que você vai perseverar até o fim e vai ganhar o teu galardão. Você vai ser ressarcido de tudo que você tem visto e perdido. O céu não deve nada para ninguém. É verdade. Num tempo de silêncio para poder falar a verdade, mas o Senhor falou comigo, Deus ele vai entrar em cena. Glória a Deus, aleluia. Ele vai usar, sabe, aqueles vasos, aleluia, que não tem comprometimento em agradar ninguém. Mas só a Deus, porque se ele agrada a Deus, ele vai agradar também quem é de Deus. Deus vai usar essas ferramentas, aleluia. Ainda que digam que não tem mais profeta, enquanto houver pecado, haverá profeta sim. Não interessa quem queira destituir, parece até que este tempo é o tempo que nós estamos vivendo. Deus está dizendo, Deus ainda vai entrar em cena, usando um Elias, oh glória, sem pedir licença, oh meu Deus, e está dispensando a apresentação. Sabe por quê? Aleluia. Ele não vai fazer aliança com Acabe, ele não tem, aleluia, comprometimento nenhum com Acabe, ele já estipulou a sentença, e a sentença é punição, juízo. Oh, aleluia. Elias adentra a presença do rei e vai dizer, não haverá chuva nem orvalho por um determinado tempo, aleluia, a não ser pela minha palavra. Tem gente que olha e diz, ele é
que nem sabe quem Deus é e fica se alimentando de coisas que não traz estrutura e nem músculo espiritual. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela traz vida por onde passa, mas é preciso ter relacionamento com ela. Ele se apresenta e diz, aleluia, somente pela minha palavra. Em outras palavras, ele estava dizendo, você está acostumado a negociar com o profeta para poder obter alguma coisa, mas comigo não tem negócio. Ou tu faz, entra no querer de Deus, ou não vai haver mais nada. Eu e você precisamos ter este tipo de convicção. A tua fé precisa estar balizada em Deus. Você precisa saber qual autoridade você é no campo espiritual. Efésios vai dizer que Ele nos escolheu. Ele nos gerou nele. E todas as bênçãos, aleluia, foram depositadas sobre a igreja em Cristo, nas regiões celestiais. Ou seja, somente quem é verdadeiro consegue acessar aquilo que é do alto. Falso não acessa, porque é trancado o reservatório do céu. Para acessar tem que estar nele. Para poder extrair tem que viver nele. Oh, aleluia! Glória a Deus! Elias tem essa convicção de quem ele é. Ele não aparece de qualquer maneira. Esse é um homem de oração. Você vai ver no decorrer, até Tiago vai poder expor acerca da vida dele. Esse homem é um homem de oração. Repete, oração. Elias não é alguém que tem poder sobrenatural, não. Ele é um homem de oração. Ele é um homem de oração. Repete para o teu irmão. O segredo dele é que ele é um homem de oração. É um homem que tem relacionamento com Deus. É bom a gente colocar um jargão, enfeitar o pavão, mas a verdade é essa. Ele é um homem de oração. Sem enfeitar nada. Ele é um homem de oração. Ele é um homem que zela pelos mandamentos do Senhor. Ele se apresenta. Glória a Deus. Aleluia. Os deuses a qual foram inseridos por meio de Jezabel, eles estavam levando o título para si, tomando a glória que era de Deus. E o povo estava sendo enganado. O povo estava sendo ludibriado. Mas vou te falar, esse povo aqui é só graça. Esse povo não tem em primeiro lugar servir a Deus, não. Eles têm costume de servir os seus próprios desejos. Esse povo aqui é aqueles que foram rever seus direitos até Roboão, porque estava pesado no bolso. É um povo que não consegue passar processo. Fala para o teu irmão, ele não consegue passar processo. E quando eles têm uma oportunidade de se desviar, eles desviam. A frase é até bonita, mas só Deus sabe o que passa no coração desse povo. Esse povo, ele já é idólatra, ele já é inclinado para o mal. E quando vê uma oportunidade e dizer, eu estou com a razão, eu estou com o direito, mentira. Ele não estava, é um povo que serve também por conveniência. Meu Deus. Eles não têm valor, não têm princípios. Eles não têm verdade e fidelidade. Então Elias está entrando em cena dentro de um cenário assim. O rei completamente corrompido, sem valor, sem princípio, sem moral. A sua esposa que comanda tudo, faz as coisas como ela quer. E hoje é assim.
Hoje nós vivemos dentro de governos ruins, maldosos, não é? Se você for atrás dele, você perece, você morre. Oh, aleluia. Mas se tem um modelo a ser seguido, esse modelo continua sendo do céu. É o reino que não é destruído, não é abatido. É o reino, aleluia, que perpetua de geração em geração. Esse reino, ele não pode ser destruído. Ele é indestrutível. E quando é perseguido, ao invés de minguar, ele se multiplica. Quanto mais o homem tenta matar, fechar a voz profética, mas Deus levanta com força e com autoridade, revelando a incapacidade humana, ainda que esteja no topo da autoridade. Ele manda um recado para a terra dizendo: eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sobre os meus ombros estão o governo de todas as nações. Querendo ou não querendo, vão ter que me obedecer. Antes que houvesse dia, o Senhor era. E não há nenhum que possa escapar das suas mãos. O Senhor está dizendo, aleluia, para você: tem socorro para tua casa. Ainda que esse vaso seja duro, seja altivo, aleluia, o Senhor vai tratar com ele. O Senhor vai tratar com ele da maneira dele, do jeito dele, no tempo dele. Não é conforme os teus desejos, não. É da maneira dele. Glória a Deus. Ele se apresenta com uma palavra. Aleluia, obrigada, pastor. Ele se apresenta com uma palavra. E o Senhor vai chamar ele para se retirar. Por quê? Porque ele defendeu os interesses do Senhor. E agora o Senhor vai guardar. Tem livramento para mim e para a tua vida. Você não vai se apresentar diante do teu adversário e vai ficar sem proteção. O Senhor está dizendo: eu te protejo, eu te guardo. Ainda que os teus olhos não estejam vendo, eu estou contemplando. Os meus olhos são como chama de fogo. Quem é que pode se ocultar do teu Senhor? Quem é que pode se ocultar do teu Senhor? Elias profetiza que eu estou olhando, eu estou te guardando. Abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e se posiciona. Oh, glória. O Senhor vai levar ele para o querite, lugar de separação, lugar de morte. Quem é que não vive assim? Tu acha que Deus vai operar grandes milagres e não vai trabalhar em você? Ele continua trabalhando até hoje. E outra, ele coloca você dentro de amizades aonde você olha e diz: meu Deus, o que houve? A irmã está cheia, né? Ela está possuída, até não. Aquilo é lixa na tua vida. Sabe por quê? Os dons do Espírito Santo vêm através de você exercer. É você na atividade. É Deus trabalhando, aleluia, dentro do teu coração. É dentro do teu coração. Deus não vai espantar, não. Isso não é pro teu mal, é pro teu bem. Vai te evoluir. Vai te evoluir. Vai te evoluir. Eu sei que quando você passa, aleluia, depois de um tempo, com aquelas bênçãos de Deus, você olha e você vê que você alcançou sabedoria. Você conseguiu controlar a tua língua. Você conseguiu controlar suas atitudes. Quem era grosso fica manso. Quem era altivo vira humilde. Porque você encontrou alguém pior do que você. Você vai sendo o que? Moldado, trabalhado, rebanho. Às vezes eu fico
olhando, eu falo, meu Deus, não é possível. Eu oro para o Senhor fazer isso e aquilo, mas parece que o negócio fica ao contrário. O Senhor falando, se você visse como eu te vejo, se você contemplasse como eu te contemplo. Aleluia. Viver relacionamento com Deus é isso. É cada dia você descer, porque você precisa chegar na estatura. O Senhor nos chamou para ser santos e irrepreensíveis. E para chegar e alcançar essa estatura, vai exigir de você força, exigir de mim, de você renúncia. Tem hora que a gente é levado para esse tipo de lugar. Aquele que vai te alimentar é um animal. Glória! Aleluia! Os garçons vão ser coisas desprezíveis, mas vai cuidar da tua vida. Imagine uma águia descendo ali naquele lugar. Porque quando você vê corvo, você lembra de quê? De morte. Ninguém procura cadáver. Enquanto uns pensam que você morreu, você está se fortalecendo. Você está sendo fortalecido. Você está sendo preparado. Tem gente que olha e é usado por Deus muito bem, mas recusa o tratamento. O Senhor está dizendo, olha para mim que eu estou falando contigo hoje. Não recusa o meu tratamento. Eu sei como eu trato do teu vaso. Você não sabe os adversários que vêm pela frente. Já com tratamento, Elias já ficou balançado. Imagine 100. Aleluia. Aí depois de um tempo que ele vai passar, ele é levado a viúva de Serepta. E ali o Senhor vai operar grandes milagres, aleluia, na vida dessa mulher. E a gente vai ver alguém, e o Senhor falou algo acerca dessa mensagem aqui comigo, nessa noite. Ela só tinha uma porção para ela e o filho dela comer e morrer. E era verdade. Só que o profeta olha para ela e fala, primeiro dá para mim. Aleluia. E tem horas que a gente é desafiado a fazer o impossível, abrir mão de coisas que a gente olha e vê que a gente tem necessidade. O Senhor está dizendo, abra mão. Aí o Senhor falou assim comigo, tem muitos que vão dizer, não tem fé. Ela também não tinha, mas ela obedeceu. Deus, Ele vai construir um relacionamento de fé contigo, sabe como? Através da obediência. Através da obediência, essa mulher não conhecia o Senhor, mas através da obediência ela começou a experimentar milagre sobre a vida e sobre a casa dela. Talvez você olhe e diga, eu não sou como aquela missionária, como aquela pastora. O Senhor está dizendo, você vai viver, aleluia, milagres incríveis na minha presença, se você tão somente obedecer. Através da obediência eu vou prover na tua vida. Não haverá falta sobre a sua casa. Ela vai crescendo, aleluia. E o que parece que ela está tirando, Deus está colocando. Ela não está perdendo, ela está ganhando. Tu está entendendo? Você não enxerga como Deus vê. Oh, glória! O Senhor sabe o que é melhor para mim e para a tua vida. E depois de um tempo, o filho dela vai o quê? Morrer. Meu Deus. É ali agora. Só que uma coisa incrível que ela vai falar, né? Ela vai dizer, vai chamar Elias e vai dizer assim, olha, o que eu tenho contigo, homem de Deus? Tens tu vindo a mim para trazer memória às minhas iniquidades e para fazer morrer o meu filho? Porque depois de um tempo de relacionamento com Deus, o Senhor começa a incomodar em áreas que a gente ainda não conseguiu notar. E é necessário Ele dar uma sacudida sobre as nossas estruturas, para a gente entender que Ele está falando comigo e contigo.
Tem gente que só vai, aleluia, entrar no querer de Deus quando ele tocar mais fundo, quando ele for mais profundo, quando ele for, aleluia, e tocar naquilo que eu não quero que ele toque. Porque o Senhor não só quer me alimentar nessa vida, mas ele também quer viver uma vida eterna comigo e contigo. A missão dele é que você volte de volta ao jardim que nunca deveria ter saído. Que você retorne para ele. Porque a comida multiplicar parece que não mexeu muito. Mas agora a perda do filho. A perda do filho vai mexer com ela. A tal ponto que ela vai construir uma fé sobre o Senhor. Tu está entendendo? Que tem coisas que vai doer sobre a tua vida, mas vai valer a pena. Fala pro teu irmão. Vai valer a pena o sofrimento do presente. Arrebata súbia. Vai valer a pena o sofrimento que você está tendo no presente. E aquele filho é ressuscitado. Oh, aleluia. Mas depois disso, louvado seja Deus, o Senhor manda Elias se apresentar a Acabe. E aí que começa o problema. Ele manda se apresentar e Elias, ele vai reunir, ele vai convocar tanto Acabe quanto o povo e quanto os profetas. Leva todo mundo. Meu Deus. E ali a gente vai ver quem é Deus. E ali Elias, ele vai chamar o povo à responsabilidade. E a mensagem dele é: por que vocês coxinham dois pensamentos? Por que vocês andam após outros deuses? Por que vocês estão desse jeito? E ele vai colocar, um desafio. Aquele Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. Só que até então o povo não fala nada. O povo só participa. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: aquele Deus que responder, ele vai ser Deus sobre Baal. E olha o que o povo diz. Boa essa palavra. Você está pensando que eles estão concordando com Deus? Eles estão dizendo: quem for melhor no desafio vai ser o Deus que eu vou servir. Sabe qual é esse tipo de pessoa? Aquele que anda de igreja em igreja procurando uma fonte que agrada. Procurando algo, aleluia, que seja compatível com os seus desejos. Não é alguém que foi ali para decidir, mas é alguém, aleluia, que vai servir por conveniência. E às vezes a gente fala: hoje eu andei na Taquara para buscar meu filho, e eu falei: a gente merece. Lógico que eu não estou falando de mim, mas esse povo merece o presidente que tem. Se você for ver, quanta coisa ruim tem sido feita nos bastidores. E esse povo, ele está com o rei que merecia. Oh, aleluia, um povo idólatra, um povo que serve, aleluia, que diz amém somente quando as coisas vão bem. Quando começa a mexer naquilo que eles não querem, eles abrem mão. Troca como se fosse descartável. E não importa se estão adorando algo inanimado. Eles carregam uma história. Mas eles abrem mão da sua história para viver um desejo particular. O Senhor está dizendo: se posicione hoje. É hoje. É quando a gente vem para a igreja cheio de coisa errada, mas atribui a responsabilidade para o outro. O Senhor está dizendo: hoje é dia de você olhar para dentro de você. Aleluia. Aleluia. Estava vendo fome, uma miséria generalizada, pessoas comendo pessoas, não havia comida. Meu Deus. Havia uma crise
Senhor estão seguindo após a Balaína. Viraram as costas para Deus e agora o Senhor está puxando vocês de volta. Porque o objetivo de Deus, aleluia, não é expor os nossos pecados. É mostrar o erro e também te mostrar o caminho. Hoje Deus vai recalcular a tua rota. Hoje é dia de você recalcular a tua rota. A salvação na casa. Hoje é dia que o Senhor está dizendo, aleluia, eu te perdoo. Hoje tem a oportunidade para a tua casa, para a tua vida. Errou? Começa de novo. Errou? Começa de novo. Perdido está é Satanás, que não tem a oportunidade que você tem. E é por isso que ele enche a tua cabeça de noite, noite e dia, dizendo que você não é nada, que o que você fez acabou com a tua história. Mas o Senhor está dizendo, aleluia, eu coloco uma vírgula e te uso novamente para a glória e exaltação do meu nome. Tu acha que é pouco? Deus tem entregado o filho dele pela mim e pela tua vida. Tu sabe o que Deus fez? Ele pegou o que tinha de melhor e deu por ti. Nem você mesmo faria isso pela tua vida, mas ele fez. Ele te ama. Ele te ama. Olha para o teu irmão e diz, ele te ama. Ele não te abandona, ele não desiste de você. Ele vem cheio de amor, com os braços abertos nesse culto, dizendo, eu te amo. Glória a Deus. E ali Elias vai conseguir. Vocês sabem da história, né? Os profetas de Baal passam vergonha. Porque é assim, quando eu e você não abrimos mão daquilo que o Senhor determinou, o Senhor, ele guerreia nossas guerras e mostra que ele está contigo. Aleluia. O problema é eu e você largarmos as coisas pela metade. Começou, termina. Começou, termina. Elias está sozinho, há uma multidão em volta dele. Há profetas, aleluia, com muita oratória naquele lugar, fazendo coisas miraculosas. Mas ele está sozinho, aleluia, humanamente falando. Mas espiritualmente o Senhor está com ele, aliançado com ele. Ele está vendo o exército de Deus ao seu favor. Você precisa buscar as coisas que são do alto. Senão você não consegue atravessar batalha nenhuma. Ele vai conseguir, ele vai, matar junto com o povo lá os profetas de Baal. Só que dentro disso, Acabe, ele fica desistindo lá. Ele olha e vai trazer notícia para Jezabel. Ele vai dizer que o que aconteceu e como aconteceu. Ela vai ficar tão irritada, mas tão irritada, que ela vai mandar um mensageiro dizendo o quê? Que ia acabar com a raça dele. Deixa eu te dizer um negócio, que o Senhor falou acerca disso e esse é o ponto. Quando o teu adversário ele não tiver força e poder para te destruir, ele vai mandar recado. Tu já viu o cachorro que late não morde? É sobre isso. Ela não tem poder, ela não tem estrutura e ela sabe que se mandar a guarda dela até ele, o que vai acontecer? Eles vão ser extirpados como foram os profetas. Se os profetas, o Deus dela não guardou, quem dirá, aleluia, a infantaria dela. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, o teu inimigo está mandando recado, porque ele sabe, aleluia, o que você carrega. Como ele não pode te abalar, ele quer te desestruturar psicologicamente. A gente trava a batalha tanto na força como também no diálogo. Vence quem tem mais poder na língua. Oh, aleluia! Você está achando que você vai entrar dentro do terreno do teu adversário. Meu Deus. Vai saquear ele, porque foi o que ele
diabólica, aleluia, de mal. A começar pelos homens e terminar nas potestades. O Senhor está dizendo: abre o teu olho quando tu entrar nas guerras espirituais, porque se você não tiver revestido, a retaliação ela virá. Meu Deus. Nós precisamos estar com os olhos abertos, atento ao que a gente está travando, porque senão o inimigo vai te mover sem mover nenhum dedo. Ele vai te arrancar da cena do teu milagre sem mover nenhuma arma. Você precisa buscar revestimento do céu. Aleluia, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Oh, aleluia, porque a gente faz força sobre ela. Não é ela que nos pressiona, somos nós que avançamos ao invés de retroceder. Aleluia, a melhor defesa é o ataque. Viu que a guerra aumentou, aleluia, intensifica a oração. Viu que a pressão aumentou, intensifica o teu jejum. Viu que a guerra aumentou, é porque Satanás já viu que você está perto. Olha para o teu irmão e diz: você está perto. A tua casa vai ser salva. Oh, aleluia, essa nação está prestes a experimentar, aleluia, a glória de Deus. Está perto o teu milagre. Olha para ele e diz: não sai de cena. Não sai de cena. Quem te chamou garante. Quem te chamou garante. Glória a Deus. Elias, ele vai olhar e vai dizer, ele vai embora, porque ele vai temer pela sua vida. E nós somos humanos. E aqui eu já vou encerrar. Nós somos humanos. E assim como humanos, tem hora que a gente fraqueja em alguma coisa. E Elias não estava com a sua mente muito legal. E não é para menos. Quem é que enfrenta e saqueia o inferno do jeito que ele saqueou e consegue ficar bem, querido? Exige tudo de você. Eu não sei vocês, mas tem vezes que eu vou pregar uma semana antes. Eu sinto dor nos meus ossos. O meu corpo fica dolorido. E eu vou no hospital, pastora. A minha pressão sobe e o médico olha e diz: você não tem nada. Aí eu já entendo, é espiritual. E ali eu tenho que jejuar, me consagrar, porque a batalha é travada. Olha para o teu irmão e diz: é batalha travada. É batalha travada. Elias sai daquele lugar desanimado, leva o seu moço e vai se esconder. Vai se assentar debaixo de um pé de zimbro. E sabe o que ele vai dizer? Eu não sou melhor do que meus pais. Sabe qual é o nosso problema? Aleluia. Tem uma expectativa a qual Deus não colocou. Meu Deus. O problema não é que o plano de Deus deu errado. O problema é que a expectativa de Elias era outra. Sabe o que é isso? Ele olha e vê o quê? O povo aceitou, mas o rei não. A rainha não. E o Senhor está dizendo: não é a tua responsabilidade. Agora olha para mim. O Senhor falou quando eu sentei ali: tem gente preso, desanimado, porque eu falei que ia fazer, e por causa das atitudes daquele alvo de oração dele e dela não ter se posicionado, ela frustrou e se desanimou. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer: não é a tua responsabilidade convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça. Esse poder continua sendo dele. Não desanima quando eu mandar você falar. Nem sempre é para salvar, é para sentenciar. Para quem tem o coração aberto, tem palavra de salvação. Para quem tranca o coração,
do que você está pensando. Elias, ele está refém daquilo. Ele vai dizer: Senhor, eu fui zeloso. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E o Senhor está dizendo: aleluia, ei, coma e beba, coma desse pão e beba dessa água, porque muito longo é a tua caminhada. Você não pode ficar frustrado por causa das atitudes dos homens. Você precisa estar avivado sobre a minha palavra. Sabe qual é o problema? É que nem tudo Deus compartilha com a minha e com a tua vida. E eu já quero saber qual é o objetivo de Deus. E é por causa disso que eu me frustro. É ou não é? José sabia que ele ia passar por toda aquela dificuldade? Não. O que o Senhor compartilhou com ele é o quê? Que ele iria reinar sobre sua casa. Mas a dificuldade ele não compartilhou? Não. O que é que te cabe a mim, aleluia? Servir com obediência. Seguir a risco aquilo que ele falou. Deus, ele vai dizer, ele diz na sua palavra, aleluia, melhor são os finais das coisas do que o início dela. Porque quando chega o final, aleluia, você vê que a promessa se cumpriu na minha e na tua vida. Aí o Senhor vai dar orientações para ele. Aliás, ele vai se revelar, né? Ele sabia ouvir a voz de Deus. Por causa de quê? Do relacionamento. Quem não tem relacionamento com Deus, ouve qualquer voz. Por que ele vai se manifestar através do vento, aleluia, daquela brisa suave? Porque o que ele precisava era ser avivado, animado. E tem gente esperando, aleluia, um terremoto, um partir de casa. Oh, meu Deus amado, um raio cair na cabeça, arebaio. E o Senhor está dizendo: não é do teu jeito, é do meu jeito. Porque se a gente meditasse na palavra, não aceitava qualquer profecia. Mas é um coração ansioso, que está correndo por causa dos seus desejos. Então fica correndo de um lado para o outro para ouvir, aleluia, aquilo que agrada o seu coração. Mas o Senhor está dizendo: tira a ansiedade, coloca ela de lado, porque isso vai te trazer estabilidade. Ouve a palavra que vem do teu Deus. Ela traz equilíbrio, ela traz direção. Ele está frustrado, mas recebe uma palavra do Senhor, ele dá direção de vida para ele. Ele vai ser orientado a voltar e ainda levantar outro profeta para deixar no seu lugar. E o Senhor vai dizer: ainda tem 7.000 que não se dobraram. Ainda tem gente boa naquele lugar. Aí eu guardei e reservei para um outro tempo, para um tempo que vai se levantar. Tu está entendendo que tu vai viver uma nova história? Você está entendendo que Deus já reservou até aquela composição, oh, aleluia, que vai, aleluia, assumir depois de tudo que Ele fizer. Tu está achando que está tudo determinado, tudo acabado, que não tem mais jeito. O Senhor está dizendo, aleluia, acredita no que eu estou falando. Aleluia. Eu sei o pensamento que tenho de vós. É de paz e não de guerra. O Senhor já preparou o cenário todo. E Elias está como? Todo nervoso. E o Senhor está dizendo: tira a ansiedade do teu coração. Se coloca de pé. Se coloca de pé dando glória a Deus. Tu saiu nervoso de casa, achando que não tinha mais jeito. E o Senhor está dizendo: ouve a minha voz. Entrega o teu caminho no Senhor. Confia nele, o mais Ele vai fazer. Ele vai fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Os planos dele são maiores. A palavra dele não cai vazia. Vai acontecer. Vai se realizar sobre a tua vida aquilo que ele prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele cumprirá. Ele prometeu, ele realizará. Independente dos teus recursos, daquilo que você tem.
colocando incerteza, Senhor, nesta mulher que está orando, meu Deus, e nada acontece com esse filho, nada acontece, Senhor, com este marido. Pelo contrário, Senhor, as coisas começam a se virar, a ficar tudo revolto. O ambiente que estava com luz está com treva, mas o Senhor, aleluia, Deus que muda, Senhor, vida. O Senhor é dono do céu e dona da terra. É o Senhor que põe limite, meu Senhor, à guerra. É o Senhor que limita, meu Deus amado, porque o Senhor sabe a estrutura que nós comportamos. Oh, meu Deus, o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, que os montes se transportem para os seios dos mares. Oh, meu Deus amado, e se abale pela sua braveza, mas é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O Senhor está no meio dela e não será abalado. Oh, aleluia! Mas quando, aleluia, as nações embraveceram, os reinos se moveram, mas quando o Senhor abriu a sua boca, a terra se derreteu. A terra se derreteu. O Senhor colocou limite. O Senhor estabeleceu o limite, dizendo: acatai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Oh, meu Deus amado, o Senhor está dizendo: persevera, prepara-te para esse mundo de ação de graça, porque a última palavra é do teu Senhor. Deixa o inimigo falar o que quiser. Deixa ele falar o que quiser. Porque quando Deus abrir a boca dele, ele vai colocar tudo no lugar. Oh, aleluia. No princípio o Senhor criou céus e terra, e o Espírito dele pairava sobre as águas, sobre a face dos abismos. Oh, aleluia. Mas quando ele abriu a boca, ele decorou o universo. Ele colocou limites. Ele fez separação. Tu tá entendendo? Deus vai entrar na tua vida caótica, no teu cenário de morte, e vai colocar limite, vai fazer separação. Ah, trabalho! E vai tornar-se habitável. Ele vai trazer à existência aquilo que necessita sobre a sua vida. E o Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui para você não andar mais confundido, para você ouvir minha voz, para você ouvir a minha voz. E eu estou dizendo: não temas, não te assombres, não te assombres, porque eu sou o teu Senhor. E a igreja que crê por